Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão nos escutar, mas é um prazer enorme estar de volta com esse programa lindo chamado Gotas Fraternas, da Fraternidade Luiz Sérgio, Vinhedo, São Paulo. E aqui agradeço a Deus, em primeiro lugar, poder transmitir essas lições para vocês, que é uma lição primeiro para mim, que estou falando, e cada um possa refletir a lição que nós vamos narrar hoje. Uma lição muito linda, de respeito ao nosso dia a dia, hoje, como egoístas que ainda somos, né? Por isso que ainda estamos aqui nesse planeta, transformado ainda, né? De expiação em provas para regenerado, já está nessa fase. E temos que combater nosso egoísmo, acima de tudo. O egoísmo e o orgulho. Todos os nossos espíritos guardiões, espíritos do bem, dizem, são as nossas grandes chagas, o egoísmo e o orgulho. E Emmanuel, através de Chico, nos presenteia hoje com essa lição. A lição chama-se O Filho Egoísta, a lição 157 do livro Pão Nosso, né? Pão Nosso, de Chico, um livro laureado, que pode ser considerado também entre os tantos que nós lemos na doutrina espírita, uma bússola para a nossa vida, uma reflexão. E essa reflexão de hoje também não deixa de ser importante. Eu vou apenas para recordar, avivar a nossa memória, a parábola do filho pródigo. Todos conhecem, é muito divulgada, como sempre as parábolas de Jesus têm muito a ver com o nosso dia a dia, né? A parábola do filho pródigo. Eu vou tentar reduzir o máximo para entender o trecho final, né? Que diz respeito ao filho egoísta. Um homem, né? Ele tinha 2 filhos e o mais moço chegou para ele e falou: meu pai, dá-me a parte de bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos, dividiu tudo entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo e partiu. E, vivendo num país absolutamente diferente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, uma crise horrível. E aí, foi encostar-se num dos cidadãos daquele país para ver se arrumava um emprego, esse filho mais novo. E aí, mandou esses do país que estavam passando fome, mandou ele para campo trabalhar, né? E guardar porcos, enfim. E aí ele desejava fartar-se da comida dos porcos e não conseguia. Então ele começou a pensar: quantos jornaleiros tem meu pai que hoje não passam fome? Levantar-me-ei e irei até meu pai. Veja, gastou toda a fortuna dele, se meteu em baixas vibrações e chegou a hora de se arrepender. E pensou no pai: pô, essa hora os empregados do meu pai não estão passando fome. E quando chegou ao pai, partiu em direção às terras do pai, ele viu o pai e o pai viu ele de longe e pensou. E levantando-se foi até seu filho, e o filho, ainda estando longe, né, seu pai viu e teve compaixão por ele. Olha, a visão do pai, o filho tinha ido gastar toda a fortuna, tal, e ele, nesse momento, reparou que seu filho estava voltando. Correndo, abraçou e beijou. Aquele abraço gostoso de um pai com filho, tal. E aí, o filho diz para ele: pai, pequei contra ti e contra o céu, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos, né? Regozijemos, porque a volta do meu filho. Olha que lindo, a volta do meu filho. Porém, aí é que a lição de Emmanuel no Gotas Fraternas, Pão Nosso, vai focar aqui.
seu filho mais velho estava em campo. E quando voltou, percebeu aquelas músicas, aquele barulho, a festa, e ele perguntou: o que era aquilo? Por que aquela festa? Aí um dos empregados, respondeu para ele: é o teu irmão que voltou. O teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho porque recuperou com saúde, né? Então, este filho mais velho se indignou. O cara ficou irado. Então, não quis entrar, não quis participar da festa, tal. Aí o pai achou estranha essa atitude, né? E chegou até ele, né? E falou: meu filho, por que não queres entrar na festa do teu irmão? Chegou com saúde, todo mundo alegre e feliz, por que você não quer entrar? E ele respondeu ao pai: pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir as tuas leis, e nunca me deste um cabrito para que eu me regozijasse com meus amigos. Mas quando veio este teu filho que gastou tudo que tu deste a ele, nas baixarias, na rua, fez o escarcéu, gastou tudo, e tu mandaste matar o novilho mais gordo. Olha o diálogo. E respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estarás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos todos juntos pela volta do teu irmão que estava morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Daí, meus queridos amigos, espíritas e não espíritas, essas reflexões é para o cristão. O pai, vendo a aflição do filho mais velho, egoisticamente vendo tudo aquilo, e ele, que serviu o pai, nunca ganhou nada. Na visão dele, do egoísta. Vamos à lição do Emmanuel, em Pão Nosso. Diz Emmanuel, começa com... Tudo isso, senhores, antecipadamente, está lá em Caibar Schutel, na leitura parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32. Emmanuel, em Pão Nosso, também retrata Lucas 15, 29. O que diz Lucas 15, 29 na leitura do Pão Nosso? A leitura 157, o filho egoísta. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito ou um novilho para alegrar-me com os meus amigos. Vamos à reflexão de Emmanuel. A parábola não só apresenta o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De uma maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno. É nobre, é visível, a fim de viver nas estronices do escândalo, nas alegrias, nos gastos, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes, olha só, conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão mais velho, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível
de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobe à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Sovinice. Contrariário à vibração de amor reinante no ambiente doméstico, ou seja, ele achou tudo aquilo estranho, oposto ao que ele deveria sentir, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Como ele disse, te servi o tempo inteiro, nunca me mataste um cabritinho para mim. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina. Fiz tudo o que tu pediste, cumpri minhas obrigações, mereço. E desrespeita o genitor, que desrespeitaria ele, incapaz de participar-lhe o justo contentamento, ele cobrando do pai, que não ligava para o filho, que cumpria todas as leis. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. A gente conhece bastante gente assim, né? Talvez nós mesmos, né? Talvez nós. Nós temos ciúme do sucesso do semelhante, muitas vezes. Com raríssimas exceções, o sucesso do outro incomoda, não é verdade? Lendo a parábola com atenção, diz Emmanuel, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos, diz Emmanuel, nós nos atrevemos a dizer, a crer na imensa infelicidade do segundo. Olha, na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Esse detalhe tão pequenino na importante lição de Emmanuel, lição 157 do livro Pão Nosso. A imensa felicidade, né? Imensa infelicidade do segundo, o egoísta. Como nós falamos no início, a nossa grande chaga ainda se encontra no egoísmo e no orgulho. Essa é a nossa luta diária, em busca da humildade. A busca da humildade é o verdadeiro trator que passará por cima desses dois elementos, egoísmo e orgulho. E a lição do Emmanuel é muito clara. Absorvemos ou absorvamos essa lição como um pequeno detalhe em nossas vidas. Como nós olhamos o sucesso do nosso semelhante? Como nós olhamos o sucesso do nosso inimigo? Quantas vezes a gente deseja que o outro morra? Olha, nós cristãos estamos fazendo a leitura todos os dias das obras espíritas, porque o sujeito fez isso, fez aquilo, prendeu, deixou de prender, não soltou, enfim, rouba, faz aquilo, e a gente egoisticamente esquece o nosso lado. Esquece dos nossos bens que recebemos sem pedir nada e atacamos o outro. Enfim, senhores, que Deus nos ilumine sempre para que possamos refletir sobre esses nossos pensamentos egoístas. E a lição vai a fundo nesse pequeno detalhe. A infelicidade do segundo filho, o mais velho. Fique com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus nos equilibre sempre.
em qualquer situação de nossas vidas, tenhamos fé naquilo que mais acreditamos, a luz de Jesus. Muito obrigado e até a próxima.